Muito boa noite, tudo bem? Graça e paz, Edgar falando mais uma vez. Eu dei início a essa palavra na parte da manhã, mas eu só tive tempo de falar agora. O que nós vamos falar hoje? Qual o motivo que as pessoas muitas das vezes não conseguem segurar sua língua e ouve e fala mal do seu próximo? Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar um versículo com vocês da palavra de Deus que se encontra em Tiago, capítulo 3, do 1 ao 4, que diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, este é varão perfeito, que também é poderoso para frear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que embora sendo tão grandes e elevadas, de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade quem esta governa. Então, Tiago aqui diz duas coisas que se compara com a língua. Primeiro, o freio do cavalo, que é colocado na boca e é direcionado da forma que a pessoa quer direcionar, governa todo o seu corpo, e do navio, que é muito grande, mas o leme, sendo pequenininho, consegue guiar ele da forma que ele quer. Palavra poderosa de Tiago, falando sobre a língua. Outra passagem que também se encontra no livro de Números, capítulo 14, que fala aquela história de Miriam e Arão, que professaram mal contra Moisés e acabaram ficando leproso. Porque naquela época, no Antigo Testamento, irmãos, quando você cometia o pecado de Lashon Hará, maledicência da sua língua, você ficava leproso. Então, nós percebemos que ninguém gosta de fazer isso. As pessoas acordam, vivem muito bem, e quando vai se pega, tá falando mal do vizinho, tá falando mal do irmão, tá falando mal do culto, tá falando mal do pastor. E isso é muito triste, porque não é um, não é dois, é milhares de pessoas que cometem esse pecado. Então, qual é o motivo que leva a pessoa a cometer esse pecado? Ela se agrada de ouvir e depois poder falar. O que leva a pessoa a cometer esse ato? Então, antes de eu falar o que ela pode evitar para fazer, eu quero dizer 3 pontos que levam essa pessoa a cometer esse ato. Primeiro, a falta de conhecimento deste terrível pecado. Vemos hoje em dia, irmãos, que é difícil de você ver uma igreja dando uma doutrina para direcionar a sua vida nos padrões da Bíblia, nos padrões de santidade, porque existem pessoas que ela não está preocupada com a vida, mas está preocupada com o dízimo. E não estou falando todas, irmãos, que eu sou evangélico e sei da responsabilidade de muitos pastores com suas ovelhas. Então, se a pessoa não estuda sobre isso, é difícil dela se manejar, dela segurar esse pecado, porque ela não tem conhecimento. Ela sabe que não pode falar mal da vida da pessoa, mas ela não tem o conhecimento profundo do que causa na vida dela e de terceiros. E o segundo pecado, a igreja não ensina sobre isso. Quando Deus formou o homem, Deus colocou dentro do homem 2 inclinações para o homem saber governar entre o bem e o mal, que é chamado de Yetzer Hará, inclinação para o mal, e Yetzer Hatov, inclinação para o bem. Então, essa inclinação para o mal, chamado Yetzer Hará,
é muito, mas muito forte na Lashon Hará, na palavra, na língua má. Muito forte, ela atua, muito forte, que ela atua dentro do ser humano. Essa Yetzer Hará é o mal que existe dentro do homem, que você tem o livre-arbítrio para seguir o bem ou o mal. Aquela palavra, quando Deus falou no início, o coração do homem tem tendência para inclinar para o mal. Então Satã, ele usa esse Yetzer Hará, essa inclinação para o mal, para te atingir, para ele subir lá em cima, para atingir você lá em cima diante de Deus, para trazer promotoria, para falar mal da sua vida, falar mal das coisas que você está cometendo aqui na terra. Então, já que ele está te acusando, já que ele está cometendo esse Yetzer Hará aqui na terra, ele sobe lá para o céu para te acusar, que essa acusação é o segundo ponto mais forte do nosso inimigo, chamado Satã. Então, Satã, ele tem uma força tremenda, porque ele atuando dessa forma, ele fazendo isso aqui na terra, tentando causar o mal em sua vida, para que você possa falar mal das pessoas, para que você possa ouvir da vida alheia. Então ele vai lá em cima e faz uma promotoria diante de Deus, para te acusar diante dele, assim como fez com Jó. E isso impede de suas orações chegar diante de Deus, porque o pecado de Lashon Hará, ele mancha as suas vestes. Então, muitas das vezes você tem orado, você tem clamado a Deus e suas orações não têm chegado diante de Deus. E o terceiro é, a pessoa não tem força, não tem estratégia para vencer esse mal. Por quê? Por causa do primeiro. Porque ela não entende do assunto, ela não estuda o assunto sobre Yetzer Hará, sobre Lashon Hará. Ela luta o dia todo para não falar mal, para não ouvir besteiras, mas quando ela vê, ela está atuando nessa forma, ela está fazendo o que ela não queria. Falando mal, ouvindo besteira, até dentro de igreja, irmãos. Eu pude presenciar várias e várias vezes. E para até nós que estamos ouvindo, nós temos que nos calar, para que nós não possamos pecar também. Então, como eu faço para me livrar desse Lashon Hará, desse pecado de maledicência, como diz em Tiago? Então, quando você perceber que está ouvindo coisas que não deve, quando você perceber que está usando a sua boca para falar mal da alheia do teu amigo, do teu irmão, do teu vizinho, do teu parente, você tem que lembrar da gravidade que está cometendo diante de ti, diante do que está ouvindo e diante do quem você está falando. Lembre também que isso sempre será um teste em sua vida. E se você passar, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar se você passar pelos testes da vida. Saiba que Ele está torcendo para que você possa ser vitorioso nos testes de sua vida. E um desses testes é Lashon Hará, palavra má, língua má. E isso te ajuda a te fortalecer. Segundo, para que a pessoa possa vencer o Lashon Hará, vencer o pecado da língua, ela tem que acordar, fazer suas orações e meditar na palavra de Deus. Não ler como ler uma bula, como ler um jornal, mas meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem profundidade para a sua vida. A palavra de Deus tem alimento para a sua vida. Ela te alimenta a sua alma, alegra a sua vida. Pois as palavras lidas, as palavras contidas na palavra de Deus, te afasta dos pensamentos ruins, muda seu linguajar, assim como as pessoas reconheceram Pedro, porque Pedro falava igual Jesus, Pedro entendia as palavras de Jesus. Então teu linguajar muda, a sua mente muda, tudo em sua vida muda com a leitura diária da palavra de Deus. E para resumir, no livro de Mateus, capítulo 12, 36, Jesus disse o seguinte, que toda palavra torpe, fútil, frívola, que sai da tua boca, será prestada conta no dia do juízo, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15. Então, irmãos, o segredo da sua vida sem maledicência
é meditando a palavra de Deus, meditando em sua santa palavra, para que nós possamos estar a cada dia com nossas vestes limpas. Baruch Hashem, tenha uma ótima noite, a paz de Cristo.